Boa noite a todos. Hoje, 26 de setembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. E hoje é o nosso estudo de número 71. Nós estamos no capítulo 23, intitulado O Servo Bom. Rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza. O nosso Humberto de Campos, ele trouxe a semana passada o convívio entre Jesus e os discípulos, retratando os discípulos criando diretrizes. Você conhece essa palavra? Diretriz. Dentro do movimento espírita é a palavra mais falada, mais do que Jesus. Os nossos irmãos protestantes falam mais capeta do que Jesus. E o espírita é diretriz. Mais do que Kardec, mais do que Jesus. Não, a diretriz, não, mas morra, mas a diretriz diz isso. Então nós não nos preocupamos com o ser humano, mas com a diretriz. E aqui nessa época ele estava criando diretrizes, os discípulos. Então, como Jesus, várias vezes eles ouviram Jesus falando que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico adentrar no reino de Deus. Então, essas lições que Jesus falava da dificuldade, eles começaram a processar e a condenar a riqueza. Mas Jesus deixava claro que essa experiência, a dificuldade não estaria na riqueza, mas na pessoa que está passando por essa experiência. Que quase sempre ela se corrompe, quase sempre ela se apaixona pela riqueza. E acaba se tornando extremamente egocêntrica, vaidosa, orgulhosa, presunçosa. E se apega demais àquilo. E tem uma dificuldade enorme de compartilhar. E justamente essa experiência seria para aprender a compartilhar. Então, o que nós aprendemos? Jesus aguarda o momento exato para trazer a lição necessária. Então, eles estão descendo para onde? Para onde que eles estão indo? Qual é a cidade? Saindo da Galiléia para Jericó, bem próximo de Jerusalém. No caminho, o Zaqueu, sabendo que Jesus iria passar, a multidão já estava se aglomerando, ele subiu numa árvore e ficou, ele era baixinho, ele disse, eu vou ver Jesus. Subiu numa árvore e ficou ali aguardando. Quando Jesus passou, Jesus parou ao lado da árvore, prensa, olhou para Zaqueu, disse, Zaqueu, desce. Porque hoje eu vou me hospedar em tua casa. Só que ia Jesus e toda a turma, né? Os discípulos estavam com ele. E Zaqueu se alegrou. Então nós vamos ver agora o que vai transcorrer nesse momento, nesse encontro de Jesus com Zaqueu e os discípulos. E vamos conhecer agora essa figura Zaqueu. Porque o Evangelho nos fala, diz que ele era um publicano, era um senhor muito requisitado em... Qual é a cidade? Jericó. E agora Humberto vai nos trazer detalhes. Vamos lá? Então, a última frase de Jesus. Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo, imensa alegria. Porque imagina, vamos pegar o nosso Chico, tá? Nem se compara, mas vamos pegar que é uma pessoa que nós temos nós espíritas temos um carinho e um respeito muito grande. Então, alguém te conta que o Chico vai passar por essa rua bem aqui. Então, quando que tu vai imaginar que o Chico sabe que tu existe? Então, aí você vai, corre e fica ali pendurado no pau pretinho. A árvore que está ali. Tu só quer ver ele passar. E de repente, quando o Chico vai passando, ele para, ele olha para ti. Ou seja, tu só queria ver. Ele olha para ti e te chama, Conceição, desce daí que hoje eu vou me hospedar na tua casa. Você imagina a alegria desse homem? Porque para ele subir numa árvore, se meter em meio à multidão, isso mostra a vontade que ele tinha de conhecer Jesus.
Ninguém sobe numa árvore à toa. Ele queria ver. Ele era baixinho, ele não ia conseguir ver em meio à multidão, então ele teria que subir. Então ele realmente estava muito feliz. Acho que as pernas dele estavam batendo uma na outra. As pernas estavam batendo. Meu Deus do céu, ele vai almoçar lá em casa. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo, de imensa alegria. Abraçou-se a Jesus com prazer, espontâneo. Pensa assim, ele já chegou e já abraçou Jesus, agarrou assim pelo braço, então vamos. E que era um hábito deles. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano, deu o braço, né? Eles foram ali andando juntinho, né? E escutava, atento, as suas observações mais insignificantes. Olha aí, 2 pontos. Jesus ouvia atento, dando atenção à fala mais insignificante do Zaqueu. Tipo assim, quando alguém fala algo que não nos interessa, ele fala, e vai nem dando. E Jesus, mesmo sendo uma besteirada que ele estava falando, ele ali dando maior atenção à leseira que o Zaqueu estava falando. Alma nobre, né? Mas Humberto coloca isso aqui. O mestre deu o braço ao publicano e escutava, atento às suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Os discípulos estavam bem assim, ó. Jesus com o publicano, ele vai dormir, ele vai almoçar lá. Mas ele mesmo condenou a riqueza. A fofoca entre os discípulos. É igual de repente você está lá no centro da cidade e me vê sentado com as meninas conversando. Aí, hoje é o WhatsApp, né? Tu nem sabe o que eu vi. Tira foto. Aí tira a foto e manda. Olha quem está aqui. É a tia? Meu Deus. Aí já manda para daqui a pouco estou na rede social. A tia estava. Era um escândalo, né? Então cada um vai ler o que carrega dentro de si. Mas era mais ou menos esse escândalo que ocasionava, que provocava, quando as pessoas viam Jesus conversando com pessoas chamadas na época de má vida. Então os discípulos estavam escandalizados. Porque nós adoramos julgar. O mestre deu o braço então ao publicano. Então, olha a fofocada. Não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente. Como justificar? Lembra que Simão Pedro era mais velho de todos, inclusive de Jesus. Como justificar tudo isto? Se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? A breve instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Ele estava muito feliz. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que ele ficaria eternamente no coração. Porque às vezes você pega uma pessoa pseudo-religiosa e convida, a pessoa cheia de dedos. Cheia de dedos. Você fica até assim, meio sem jeito como servir a pessoa, de tão artificial que a criatura é. E aqui o Humberto nos fala que Jesus deu toda a atenção e que Zaqueu se sentiu super à vontade na presença dele. Uma alegria enorme. Quem estava cheio de dedo eram os discípulos.
Tudo deve estar com aquela carona de discriminando, criticando. E o único que tinha moral suficiente estava ali recebendo, ouvindo, conversando. Aproximava-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, era a gente, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os seus discípulos sobre um vasto alpendre. Alpendre é como se fosse assim, uma varanda, né? A palestra versava, né, se falava ali sobre a nova doutrina. Sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas, olha aqui, ó, é um adjetivo, né? Riqueza criminosa do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade da sua alma. Então ele conhecia Jesus, conhecia as pregações, sabia que Jesus condenava as riquezas criminosas. Então, uma vez, aí agora o publicano começa a falar. Vamos ver qual vai ser a fala dele. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço. Replicou Jesus, cheio de bondade. Então, o Zaqueu pegou o dinheiro dele, viu que tinha muitos pais de famílias passando necessidade e arrumou uma forma de dar trabalho e pagar. Mas, obviamente, ele também tem um lucro. Mas ele dá a opção de trabalho digno e oportunidade de emprego. Mas ele, obviamente, aí também tem um resultado. Então, há um interesse. É uma troca, tá bom? Aí, nesse movimento, é troca. Eu te dou oportunidade, te pago e você me devolve com o trabalho, porque a renda vai aumentar. Então, aí nós temos uma troca digna, mas troca, tá bom? Jesus diz, abençoado seja o teu esforço. Olha as frases. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou. Ele foi se alegrando, né? Porque ele estava ali, foi se alegrando. Os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servir. Ele tem servos em casa. E naquela época o servo da casa não tinha o salário. Regozijo-me contigo, Exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Então, no primeiro momento, abençoado seja o teu esforço, que é o trabalho que ele está realizando e proporcionando. No segundo movimento, ele diz, eu trato muito bem os servos da minha casa. Jesus diz, eu me alegro contigo, mas todos nós somos servos de Deus. O publicano, que tantas vezes for injustamente acusado, experimentou grande satisfação, ou seja, nunca tinha ouvido elogio, principalmente de um mestre. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência. Olha como Humberto apresenta. A sua consciência dedicada ao bem coletivo. Então, Zaqueu era um homem bom. Ele não vivia a sua vidinha enclausurada. Ele tinha uma consciência coletiva, de ajudar o coletivo. Porque para ele ter tido essa iniciativa de iniciar um trabalho para com os pais de família, ele percebeu que ele poderia. Quantas vezes nós temos uma pessoa ao nosso lado
passando necessidade, e a gente se finge de morto, não percebe. E nem quer perceber. Então ele ali, ele fez todo esse movimento na sua aldeia. E ele foi e percebeu. E ele disse, não, agora eu vou tomar... Então, é isso aqui que o Humberto diz. A sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho prejudicado a alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Olha, então lá no Evangelho já cai direto aqui, né? Senhor, se eu por um acaso maltratei alguém, eu vou refazer. E se eu devo alguém, eu vou... Esse movimento dele aqui é desprendimento. E ele vai dar do que vai fazer falta. Normalmente nós só damos do que sobra. Da sobra. Ele vai dar dos bens dele. Então esse movimento dele já é de desprendimento total. E se em alguma coisa eu tenho prejudicado alguém, eu vou indenizar essa pessoa 4 vezes mais. Agora vamos ver. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu. Olha só, então no primeiro momento, abençoado seja Zaqueu. Segundo momento, eu trato bem meus funcionários. Alegro-me contigo, mas nós também somos funcionários, servos de Deus. Nesse terceiro momento, quando ele disse, agora eu vou fazer um movimento maior, né? A alegria tomou conta de mim. Aí, olha o movimento de Jesus. Jesus agora o abraçou com um formoso sorriso e respondeu agora a Zaqueu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Bem-aventurado és tu. Isso é agora, porque agora, foi nesse momento, contemplas em tua casa, o Evangelho está, recebe em tua casa, contemplas em tua casa a verdadeira salvação. O Zaqueu estava se salvando de si próprio, salvando-se do apego, da escravidão do poder. Ele conseguiu quebrar essa algema, que é dificílima. Jesus se alegrou, disse: meu filho, você conseguiu superar. Que alegria! E olha a lição que está ficando para os discípulos, porque todos estão com ele. Para os discípulos, Jesus não entraria na casa de Zaqueu. Jesus jamais iria se direcionar a Zaqueu, porque Zaqueu não tem jeito, é um condenado. E Jesus está mostrando na prática que o problema não é o dinheiro, o problema está com quem administra o dinheiro. Porque na mão de Zaqueu se tornou um instrumento para ele se salvar. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado, te alegra. És tu que agora contemplas, bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Ajudar foi bom? Foi. Isso é muito digno, me alegro contigo. Tratar bem teus funcionários, isso também é muito bom. Mas isso ainda não é a libertação total. Porque às vezes você trata muito bem a sua funcionária, o seu funcionário, mas há um interesse. Há uma troca. Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiu ocultar suas deduções desagradáveis. Justamente Simão e Filipe. Mais ou menos aferrado às leis judaicas e atentando somente no sentido literal
das lições do Messias, é aquilo que ele te diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eles pegavam as lições de Jesus e ficavam tentando levar aquilo a ferro e fogo, mas sem pensar, sem sentir, só pensando. Estranhava aquela, somente no sentido literal das lições do Messias. Estranhavam eles aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. Porque lembra que ele falou, Senhor, eu sou um publicano, eu sou um pecador? Lembra que começou a falar dele assim? E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecer o Messias, se fez bem para mim, vai fazer bem também para os meus filhos. Eu vou trazer os meus filhos para conhecer o Senhor. Então, nessa hora, o Zaqueu saiu para ir atrás dos filhos, para trazer para Jesus conhecer, e os discípulos agora se aproximaram para começar a cutucar Jesus. Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Senhor, isso, Senhor, aquilo. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? E olha que ele já disse o que ele faz. Ele já falou que vai dar metade. Ele já disse que vai 4 vezes mais caso ele tenha prejudicado. Apesar deles terem ouvido tudo isso, eles estão ali fixos na ideia de que o rico não presta. Mente fechada. As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde? E sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Olha aí, humildade não é se vestir de qualquer jeito. Humildade não é ter uma casa caindo aos pedaços. Humildade é atitude interna e não uma aparência externa. Porque às vezes você se veste de forma muito simples, mas o narizinho. Então, humildade é comportamento. Humildade é dar a mão à palmatória. Errei. Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo, vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, a pergunta era, por que não se hospedaram numa casa humilde? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecado? A primeira observação do nosso Senhor, amigo,
Acreditais, porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Todo mundo tem que ser miserável, todo mundo tem que ser pobre, ninguém tem que ter nada? Você acha que é isso? Qual a esmola maior? Lembra que essa briga entre os discípulos já vem há algum tempo. Jesus está o quê? Aguardando o momento propício e exato para dar esses esclarecimentos que ele está dando aqui. Qual a esmola maior? Primeiro, a que socorre às necessidades de um dia. Então você vai passando, você vê ali uma pessoa necessitada, pedindo esmola, tu vai lá e solta 30 reais, 10 reais, 5 reais. Um dia. Aqui socorre a necessidade de um dia, ou aqui adota providências para uma vida inteira. O que Zaqueu estava fazendo? Ele estava dando esmola ou providenciando para uma vida inteira? Vida inteira. Ele deu trabalho. Primeira pergunta que Jesus fez. Qual a esmola maior? Ambas são esmola, mas qual a maior? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Então tem aqueles que criam tesouros e entesouram na terra e aqueles que trabalham para criar tesouros no céu. Que é aquilo que nós vamos, que nosso Senhor Jesus diz: não amontoeis tesouro na terra, aonde as traças corroem e os homens roubam. Então ele fala que ele coloca essas duas características de pessoas. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros, quem são os primeiros? Quem tesoura na terra. Entesouram aqui na terra. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. Olha como ele usa o termo cofre. Cofre da ambição, quero cada vez mais, eu quero cada vez mais. E realmente é uma escravidão. Não, eu tenho 30, não é 30, agora eu quero 35, não, 35, agora eu quero 40. Morreu e ficou tudinho. É a ambição mesmo, isso vai crescendo, isso vai crescendo, isso vai crescendo. Por isso que ele fala que é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque isso vai te fascinando, isso vai te escravizando. E por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa. Mas qual é o propósito de jogar a moeda? Procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam a sua existência a vidas numerosas. Ele se liga a outras vidas. Ele está novamente aqui se referindo a quem? Zaqueu. Porque Zaqueu poderia viver a vidinha dele dentro de casa com os filhos. O que ele fez? Se preocupou com outros pais, se ligando a outras vidas. Porque lembra que Humberto, ele disse que que tantas vezes foram justamente que ele falou assim: a palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Isso é Zaqueu. Dá para entender agora por que Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce que hoje eu vou me hospedar em tua casa? Porque o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Então ele olha para os seus servos e para os seus funcionários, para aqueles que trabalham, como a extensão da própria família, ainda na posição de um pai.
Estes últimos, quem são os últimos? Sabem empregar o sagrado depósito de Deus. Por que depósito, meus irmãos? A reencarnação, nesse processo de evolução, nós teremos que passar por várias provas. E a riqueza é uma das provas. O papai te confiou, emprestou. Por isso que ele usa o termo depósito, que tu terás que devolver. Sair do corpo é largar tudo. Não vai um centavo. Nem aquele nolinho para te pagar para o barqueiro. Né? É o grego que faz isso, né? Coloca lá nolinho para pagar quando entrar lá no barqueiro. Em absoluto. Então, é um empréstimo. Por que a gente diz? Gente, eu não posso dizer assim, olha, isso aqui é meu. Não é. Você não vai levar. Você utiliza. E vai ter que prestar conta. O corpo é meu? Não, o corpo não é teu. Não foi tu que fez. Você não manda nele, na hora que Deus quiser te tira. E tu ainda vai ter que prestar conta. É um empréstimo também. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Porque a função do mordomo, hoje o mordomo é que não tem nada a ver. O mordomo naquela época, ele era um administrador de uma terra. Mas ele era só administrador, ele não era o dono. Então, para quem se aproximasse do mordomo das terras, do administrador, tu jurava que ele era o dono. Porque ele decidia tudo, ele dava o preço, ele fazia tudo. Quando terminava todo aquele processo de colheita, ele teria que pegar o pagamento das pessoas ao qual ele administrou para que plantassem, mas depois ele teria que pegar tudo aquilo e prestar conta com o dono da terra. Esse era o mordomo. Então, parecia ser o dono, mas não é. Por isso que ele vai empregar sempre essa terminologia do mordomo. E ele usou o mordomo o quê? Fiel. Por isso nós temos a parábola do mordomo infiel. Os apóstolos ouviam-no espantados. Filipe, desejoso de se justificar, depois da argumentação incisiva do Cristo: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Novamente ele voltou ao trabalho do próprio Zaqueu. É necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Ah, coitadinho, pobrezinho, não, aquele merece mais ajuda, não, eu vou dar mais atenção para aquele dali. Zaqueu também precisa. Viciação do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? Tem tudo quanto é canto. Tem uma árvore pobre, tem um animal pobre, tem uma árvore desamparada. Olha como Jesus vai. E acima de tudo, nesses quadros da natureza que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Não está lá o terreno, a árvore, tudo que estava abandonado, e ainda também o homem, o ser humano, ele proporcionando trabalho?
Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, que ele só pede? Não tem filho, não tem nada, fica ali sem compromisso? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser de sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Qual é o mais difícil? É ser um mendigo ou ser um pai de família sem trabalho e filhos ainda a te pedir pão? Pai de família. Mas o que o nosso irmão Felipe queria é que atendesse só os necessitados. Por isso que ele vai falar, buscar as necessidades ocultas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. As misérias ocultas, as necessidades ocultas, as misérias ocultas. Como André o observasse, com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre ainda acentuou: Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Novamente o mordomo aqui. Felizes, ditosos, né? Felizes os que repartirem os seus bens com os pobres. Felizes. Mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades, seu dinheiro, aos movimentos da vida. Olha, feliz aquele que divide, mas bem-aventurado o que promove o trabalho. Digno. Então o dinheiro não é para estar parado, proporciona trabalho. Digno. É esse o movimento que Jesus fala. Bem-aventurado, né? Eu lembrei muito no nosso início do estudo, quando Levi comenta que ele está argumentando com Pedro, com Filipe, né? Que quando ele diz que o Cristo tinha ensinado para eles que é imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade, né? Para não prejudicarmos os irmãos no caminho da vida, né? O que o Cristo acabou de dizer novamente. Aos movimentos da vida, ciente de que o mundo é um grande necessitado, para onde você vira, e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram, novamente ele repete, confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão. Isso era hábito dele. Ele sempre gostava de partir o pão e dividir. Ele mesmo fazia isso. Onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral, feliz ali, convivendo. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Todo mundo entrou na festa, até os servos. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa aventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonias o ambiente. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Vamos ver a parábola?
Mateus capítulo 25, versículo 14 e 30. Jesus foi aqui na casa de Zaqueu que Jesus contou essa parábola. E tem também a Lucas 19, é Lucas que coloca a parábola das minas. Entendeu? É a mesma parábola, só que ele vai usar o termo minas. E Mateus já vai usar talentos. Pois será como um homem que, isso é uma parábola, tá? Viajando para o estrangeiro, chamou seu servo e entregou-lhe seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Já começou aí a diferença. Para um ele deu 5, para o outro ele deu 2, e para um outro ele deu só 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Então, o que ele deu 5, a capacidade desse era maior. Ao que ele deu 2, era menor do que a do 5. A que ele deu 1, era menor do que a que ele deu 2. Então, ou seja, o papai dá exatamente na medida. Ele já está dizendo, olha, ele não dá mais do que tu possas carregar. Ele vai dar na medida. E partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos, saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Olha, ganhou mais 5. Da mesma maneira, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só 1, tomou e foi abrir uma cova no chão. Ele enterrou. Vocês entenderam porque só foi dado 1? E com 1 ele se lambuzou? Enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Porque uma vez que a criatura foi digno, então eu vou te dar mais responsabilidade ainda, porque você vai... O papai não nos dá nada para a gente se enrolar. Então, como tu soubeste fazer o trabalho, eu vou multiplicar agora. Terás outras responsabilidades maiores. Muito bom, servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito. Vem alegrar-te com teu senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu senhor. Por fim, chegando que recebera 1 talento, ele disse: Senhor, olha só. Olha como a criatura é ardilosa. Ela já está, ao invés de falar da sua preguiça moral, ela está querendo jogar a responsabilidade para o Senhor. Olha o que ela diz: Senhor, eu sabia que és homem severo. Porque é assim que nós somos. Por falta de humildade, de bater no peito, sou eu que estou errado. Foi preguiça mesmo. Aí eu quero transferir todas as minhas encrencas para o outro. Enquanto eu estiver nesse movimento, não há mudança. Enquanto eu não reconhecer que a encrenca está em mim, que eu estiver transferindo, não há mudança. Então, olha o que ele faz. Sabia que és homem severo, que colhes onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. Assim, amedrontado,
fui enterrar o teu talento no chão. Ele está jogando a culpa toda para o Senhor. Eu sou ótimo. Mas como o Senhor é muito severo, eu preferi enterrar. Está aqui, eu estou te devolvendo o que o Senhor me deu. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu o Senhor: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Ou seja, já que tu me conheces, pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Eu poderia ter dado esse valor que eu dei para ti para quem já manja, mas eu dei a oportunidade para ti e tu não soubeste aproveitar. Se o meu lance era só querer, eu teria dado para quem manja. Mesmo tu conhecendo o teu Senhor, tu só enterraste. Preguiça. É a preguiça moral. Tirai-lhe o talento que tem. Você não soube aproveitar as oportunidades, aí é o processo da... Ele já está aqui. Expiação. Tira. Dá quem pode. Dá para os que tem 5, dá para os que tem 2, porque ele consegue. Ele se esforça, ele não tem preguiça. Esse daqui, se eu der, vai se enrolar de novo. Então deixa ele sofrer as consequências da sua atitude. E dai àquele que tem 10. Lembra, era 5, agora ficou com mais 5, 10. Porque a todo aquele que tem, será dado mais oportunidades. E terá em abundância. Mas aquele que não tem força de vontade, não tem coragem, não tem nada, até o pouco que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que é o acerto. Para quem estuda André Luiz, entende muito bem choro e ranger de dentes. Então, só nos resta orar, né? Agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de estudo. Então vamos agradecer a Jesus. É uma alegria tão grande, Senhor, estudar o Teu Evangelho. A gente recorda a Sua fala quando nos disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em Seu nome, que o Senhor estaria presente. E nós sentimos, Senhor, a Tua presença entre nós, a presença dos discípulos e hoje muito mais a alegria do nosso irmão Zaqueu. E a Sua fala, Senhor, despertando em cada um de nós que estamos aqui na terra a condição de mordomo, de um administrador, e esse chamado mais uma vez para aproveitarmos essa nossa encarnação e realizarmos o trabalho que o Senhor nos convidou. Ajuda-nos, Senhor. A encarnação escurece um pouco a nossa visão espiritual. E temos uma tendência a acreditar que a vida real, a vida eterna, é a vida física. Não nos deixe cair mais uma vez nessa ilusão. E nos ajuda, Senhor. Muito obrigada por mais um chamado. Muito obrigada por esse momento de oração, de reflexão. E agradecemos aos Teus mensageiros que aqui se encontram, os amigos espirituais, trabalhando e atuando sobre cada um de nós. Muito obrigada, amor de nossa vida.